E galera, WrestleMania 42 acontece nos dias 18 e 19 de abril, com a WWE retornando a Las Vegas, Nevada, pelo segundo ano consecutivo. E a primeira noite do evento traz lutas como Randy Orton e Cody Rhodes pelo cinturão da WWE, AJ Lee defendendo seu cinturão intercontinental feminino contra Becky Lynch, Seth Rollins contra Gunther, entre outros. Já no dia 19, no domingo, a noite vai contar com grandes combates como Obafemi e Brock Lesnar, Roman Reigns e CM Punk pelo cinturão mundial dos pesos pesados e Jade Cargill contra Rhea Ripley pelo cinturão feminino da WWE. E bom, para que esse evento seja memorável de verdade, a WWE precisa fazer algumas coisas da maneira certa, desde decisões criativas bem pensadas, possíveis novos campeões, até escolher os vencedores ideais. Tudo precisa acontecer no momento certo, e só assim a WrestleMania 42 pode fechar o evento com chave de ouro e deixar os fãs saindo completamente satisfeitos tanto do dia 18 quanto do dia 19. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas coisas que a WWE precisa fazer tanto no sábado quanto domingo da WrestleMania 42 para que o evento dê certo. E vamos lá, gente, começando aí com Drew McIntyre e Jacob Fatu. Tem que deixar os dois se acabarem nessa luta, usando qualquer tipo de arma e qualquer tipo de coisa que eles encontrarem pelo caminho. E em um certo momento, parecia que Jacob Fatu e Drew McIntyre estavam destinados a disputar o cinturão da WWE na WrestleMania 42, ao lado de nomes como Cody Rhodes e Randy Orton, mas os planos acabaram mudando, e os dois acabaram seguindo em um caminho bastante diferente, mergulhando em uma rivalidade intensa e cheia de tensão. E até aqui, gente, a história entre eles tem sido brutal e extremamente pessoal, algo que precisa continuar e até aumentar na WrestleMania 42. A empresa costuma muitas vezes diminuir o nível das violências nas lutas, segurando um pouco mais a intensidade, mas dessa vez, nesse momento, isso não pode acontecer. Drew e Fatu vão lutar em uma Unsanctioned Match, ou seja, praticamente aí sem regras. O cenário perfeito para deixar os dois irem ao limite. E o próprio McIntyre já provou na sua Hell in a Cell contra CM Punk que quando a WWE tira as amarras, o resultado pode ser simplesmente lendário. Agora, uma outra coisa que muita gente quer ver é as Bella Twins finalmente conquistarem os cinturões de duplas femininos da WWE. E bom, galera, assim, seria um ótimo feito ver o elenco fixo da empresa ganhando seu momento na WrestleMania, mas tudo indica que essa pode ser a última oportunidade das Bella Twins conquistarem os cinturões de tag team femininos da empresa. A dupla feminina mais popular da história da WWE merece, no mínimo, um reinado com esses cinturões. E nada melhor do que acontecer justamente na WrestleMania 42. Não precisa ser um reinado longo, mas seria especial ver as duas Hall of Famers tendo um grande momento no maior palco de todos antes de se aposentarem, seja lá quando isso acontecer. E existe, claro, uma dúvida legítima em relação à condição física de Nikki Bella, por conta da sua lesão às vésperas do evento, mas se ela estiver liberada para competir, então a vitória das Bella Twins não é só uma boa ideia, é algo que pra mim precisa acontecer. Outra coisa que precisa acontecer é uma grande reviravolta entre Cody Rhodes contra Randy Orton. E galera, olha só, a construção para Randy Orton e Cody Rhodes vem sendo bastante, digamos, polêmica, principalmente por conta do envolvimento de nomes como Pat McAfee e Jelly Roll. Diferente do ano passado, quando a interferência pontual de Travis Scott não levou a nenhum lugar. E dessa vez a disputa pelo cinturão da WWE precisa trazer um grande momento, algo que realmente impacte as histórias a longo prazo, e não fazer a mesma besteira que fez no ano passado. A ideia aqui é algo do nível de uma tomada de poder da TKO, lembrando fases marcantes com as storylines da Corporation ou a The Authority. E a vitória de Randy Orton pelo cinturão, que parece cada vez mais inevitável, não pode acontecer apenas por causa de uma interferência de Pat McAfee ou talvez de Jelly Roll. Precisamos de algo muito, mas muito maior. Talvez mais alguns nomes envolvidos, uma reviravolta inesperada, algo que fecha a WrestleMania 42 de sábado de uma forma positiva e explosiva.
No ano passado, a empresa acertou em cheio com um heel turn chocante de Seth Rollins no main event da primeira noite, e agora eles precisam repetir esse impacto, ou talvez até superá-lo. E galera, falando em impacto, uma coisa que seria bastante interessante também é Trick Williams se tornando o novo campeão dos Estados Unidos após um double turn. E desde que chegou ao elenco principal no início desse ano, Trick Williams vem em uma fase simplesmente incrível. Mesmo atuando como heel, seu carisma natural e presença de palco conquistaram o público da WWE, fazendo com que ele se tornasse um dos nomes mais populares atualmente no SmackDown. Seria um desperdício imenso ver a sua primeira WrestleMania terminar com uma derrota. Por isso, o cenário ideal é claro, Trick Williams saindo da WrestleMania 42 de domingo como novo campeão dos Estados Unidos. E não para por aí, gente. Não. Com a popularidade crescente de Trick Williams e as reações mais negativas que Sami Zayn vem recebendo, a empresa tem a oportunidade perfeita de fazer algo raro, um double turn ali naquele ringue. Seja com Sami Zayn apelando durante a luta, ou até fingindo respeito ao apertar a mão de Trick Williams e atacando ele logo depois do combate com um golpe baixo. Qualquer uma das opções funcionaria. Seria um momento marcante no maior palco de todos, mostrando um turn duplo de personagens, algo que a empresa quase nunca faz, mas que aqui cairia como uma verdadeira luva. Agora, outra coisa que vocês vão concordar comigo que precisa acontecer é o Obafemi destruir Brock Lesnar. Galera, olha só, a luta de abertura da WrestleMania 42 de domingo promete ser um dos momentos mais aguardados do evento, Obafemi contra Brock Lesnar. É claro que a empresa pode se sentir tentada a dar a vitória para Brock Lesnar por todo o seu peso como estrela e nome consolidado, deixando Obafemi superar obstáculos e buscar uma revanche no futuro. Mas é exatamente a armadilha que a WWE precisa evitar para ontem. Esse é o momento de apostar de vez em Obafemi e transformá-lo em uma verdadeira grande estrela da empresa. Se a gente voltar no tempo e imaginar o primeiro ano de Lesnar na WWE, você pensa só comigo. Se ele tivesse perdido para The Rock no SummerSlam de 2002, não teria sido algo completamente diferente a jornada dele até hoje? E provavelmente ele teria perdido parte da sua aura, do seu impacto, e demoraria muito mais para se firmar no topo. E Obafemi, gente, pode até ser novo no elenco principal, mas a forma dominante como vem sendo construído seria completamente prejudicada com uma derrota na WrestleMania para Brock Lesnar. E esse evento é sobre criar momentos, construir novas estrelas e preparar o futuro. E por isso, o caminho ideal é bastante claro, uma vitória dominante, destruidora e em cima de Brock Lesnar, algo que eleve Obafemi imediatamente para o próximo nível dentro da empresa. Agora, uma coisa que precisa acontecer é que o retorno do demônio de Finn Balor precisa ser levado a sério. Depois de mais de um ano de tensão, Finn Balor e Dominic Mysterio finalmente vão se enfrentar em uma luta individual na WrestleMania 42 de domingo. E o grande destaque aqui é que Finn Balor já anunciou o retorno do seu alter ego, o temido demônio, uma persona que a WWE acabou desgastando ao longo dos anos com decisões mal aproveitadas. E já faz 3 anos desde a última aparição do demônio. Então, dessa vez, a WWE precisa fazer direito. Isso significa uma coisa: a vitória de Finn Balor. E esse pode ser o último grande momento de Finn Balor como competidor solo em destaque dentro da WWE. Por isso, sair vitorioso da WrestleMania 42 não só resgata a importância do demônio, como também abre caminho para um 2026 forte para o lutador. Além disso, uma derrota aqui não prejudicaria em nada alguém como Dominic Mysterio, que já está consolidado como heel, ou seja, é o cenário perfeito para desenvolver o prestígio do The Demon e recolocar Finn Balor em evidência na empresa. Agora, uma coisa que realmente precisa acontecer, principalmente para essa lutadora, é que Jade Cargill precisa conquistar uma vitória que consagra ela definitivamente como uma estrela. E galera, assim, todo mundo vai concordar comigo que o reinado da Jade Cargill como campeã pode não ter empolgado tanto quanto o esperado até aqui, mas na WrestleMania 42 é o palco perfeito para mudar isso de vez.
enfrentando uma estrela de altíssimo nível como Rhea Ripley, Jade Cargill tem a chance de entregar uma grande luta. E mais do que isso, gente, vencer uma campeã consagrada da empresa, várias vezes dominante no maior palco de todos, que é a WrestleMania. Esse é o tipo da vitória que transforma uma lutadora em uma verdadeira estrela. Derrotar a Rhea Ripley é algo que precisa acontecer para Jade Cargill nesse momento. Ela precisa meio que uma injeção de ânimo, e é o passo que falta para consolidar o seu reinado e mostrar que ela realmente pertence ao topo da divisão feminina da empresa. Por outro lado, uma derrota aqui pode ser um grande problema, até porque a sua trajetória com o cinturão não tem sido um dos melhores, e para mim isso vai prejudicar ela ainda mais na sua trajetória. Fora também que para mim a única pessoa que deve derrotar a Jade Cargill pelo cinturão é Bianca Belair, e por isso ela deve vencer a Rhea Ripley e se tornar uma das principais forças da empresa. Agora, a última coisa é que Roman Reigns e CM Punk precisa acontecer sem interferências ou bagunça. Os fãs já estão esperando muito caos no Main Event de sábado da WrestleMania 42, com Cody Rhodes e Randy Orton. E é exatamente por isso, gente, que a luta principal da noite seguinte precisa ser o oposto. Um confronto direto, limpo, entre duas grandes estrelas, onde o público realmente descubra quem é o melhor. Roman Reigns e CM Punk têm história, rivalidade e intensidade suficientes para não precisar de reviravoltas, trapaças ou interferências, o famoso overbooking, ainda mais considerando que ambos são babyfaces extremamente populares. Se a ideia é ter Roman Reigns como campeão babyface saindo por cima, então isso precisa acontecer de uma forma certa, vencendo sozinho, sem ajuda de ninguém, mostrando de vez que ele consegue triunfar sem depender da Bloodline. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!